Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com a Carol Pinheiro e a Mac. Uhul! Gente, muito obrigada por ter vindo. Tô muito feliz. De nada. Tamo junto, Mabê. Olha, eu tô animadíssima pra esse episódio. Carol, a Mac já veio aqui. Eu sei que ela conseguiu dormir à noite. Como é que tranquilo. Qual é a sua expectativa? Você é medrosa? Eu sou muito medrosa. Você não sabe, eu quase não consegui dormir essa noite porque eu vim aqui. Eu tava lá na cama já, tudo apagado, e aí eu comecei a querer lembrar detalhes da história do meu caso bizarro que eu quero contar com meu marido, porque foi com ele que eu vivi. E aí a gente começou a falar, e aí foi me dando um medo. Foi horrível, Mabê, tudo quase culpa sua. Quase que eu não venho. Gente, eu tô ansiosa, mas assim, é foda, porque às vezes parece que é um dia que vai ser de boa e de repente conta um puta caso tenso. A energia dá uma baixada, né? Dá uma pesada, né? Dá uma pesada. A ideia é sua, foi sua ideia esse podcast, lide com medo. Você que resolve. É. Agora o Caso Bizarro é um podcast Wonder, que é o estúdio de podcasts da Amazon. E funciona assim, toda segunda episódio normal no Amazon Music ou no seu serviço de podcast favorito. E toda quarta-feira você ouve um episódio temático exclusivo no Amazon Music. É só ir lá e seguir o podcast, que é de graça. Ou seja, gente, 2 episódios de Caso Bizarro por semana. Sendo que toda última segunda-feira do mês, o episódio é com o Chico Felitti e o Fih Bortolotto. E agora, bora de monstros de infância. Bom, e agora a gente vai ouvir 2 monstros de infância que foram enviados. Como vocês sabem, o Monstro de Infância é o quadro aqui do canal que as pessoas falam o medo que elas tinham quando elas eram crianças. Gente, vocês não estão preparados. Não. Ai. Oi, Mabê. Oi, convidado. Meu nome é Laís. Eu sou aqui do Amapá. E o meu monstro de infância, na verdade, é uma coisa bem peculiar. Porque um vizinho, assim, da minha família, quando eu era bem criancinha, ele tinha um olho de vidro. Então, ele passava, assim, né, nas casas e, inclusive, na nossa, bebendo, assim. E um dia, ele tava bebendo, chamou as crianças e tirou o olho de vidro na nossa frente, botou no copo, girou, chupou e devolveu pra cavidade ocular. Então, eu acho que isso me marcou de um jeito que, mesmo depois de adulta, eu tenho muita agonia com qualquer coisa que seja em olho. Porque eu só conseguia, eu acho que, me lembrar daquele olho de vidro saindo e aquela cavidade ocular vazia, sabe? Enfim, estou muito traumatizada por causa disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse medo de infância. Muito sucesso, eu adoro podcast. Te adoro, Mabê. Um beijão e até a próxima. Estou mal. O medo de infância dela é olho de vidro, é não, isso? é Não, acho que é olho, diferente. Tirar o olho de vidro, usar como Eu gelo. acho que uma coisa é você tem um olho de vidro. Uma coisa aí você é- tira o olho de vidro, você coloca no copo, você chupa Eu e devolve pro olho. achei divertido. Pô, você já tem o olho de vidro, vai causar com o seu próprio eu olho também de causaria. Eu não vidro. sabia que dava pra tirar e botar de volta. Não, vocês não assim, sabem, eu estou aqui facilmente. agora, também neste momento no YouTube, digitando olho de vidro tirar, que eu quero saber como fica. Nossa, Carol, Eu quero saber. como que você fala que você é medrosa? Eu jamais teria coragem Não, mas de fazer isso... Ah, gente, eu não tenho medo de gente. Quer dizer, eu deveria ter mais medo de gente do que de qualquer outra coisa. Mas isso aí... É, mas é só tirar, né? É. É que eu sou muito aflitiva com o olho. Eu tenho Você uma também questão encontrou com lá o na olho. infância o cara do olho de vidro, né? Essa história, na era um verdade, homem é da de- Mabê. Cara, eu sou muito medrosa. Eu não sei, eu acabei de ficar traumatizada com essa história. Eu tenho algumas dúvidas. Ela falou que era uma vizinha que tinha um filho. Era uma criança que fazia isso? Vocês entenderam? Não. Bebendo? Ele passava lá Mas bebendo? Ele não tava bebendo. bebendo água? No meu... Não, eu senti que era um homem mais velho. Achei que ele tava bebendo uma breja, sei lá. Eu imaginei ele bebendo uma breja. Uma breja? É. Ah, eu imaginei água. Tá, daí ele... Por que ele ia passar na casa nós bebendo água? Agora, gente, será faz que não dá sentido. ruim meter o olho ali na Claro que dá, breja? né? Acho que dá. É um pouco anti-higiênico você meter na Mas boca. eu acho que... Mas eu não sei. É que eu não... Nossa, não faço ideia. Vocês querem que eu fale com o meu oftalmo pra perguntar? Fui ontem. Eu acho que vale a pena. Você foi ontem, você Acho que volta dá melhor no perguntar tempo. pro Dr. Google mesmo. Tá bom. Gente, se tem um oftalmo aí... Conta pra Ou gente. se tem uma pessoa que tem um olho de vidro aí que tira e chupa e depois põe de volta, conta pra gente se dá ruim ou não. Será que ainda é de vidro?
a tecnologia não avançou e é de alguma outra coisa, assim. Pois é, porque não é uma coisa comum, né? Você vê pessoas com... eu mesmo nunca vi. Eu não sei. Ou hoje em dia é tão perfeito que você já que viu é e nem olho, sabe. Aí eu ia ficar zoando, eu ia ficar tipo assim, tropeçar e o olho cai. Assim, Você ia tirar também, tá vendo? Tudo. Tudo bem, a pessoa ia Você cair ia morta ser praticamente o cara que tira e chupa e bota de volta. Só que traumatizando no outro nível. Exato. E é louco ela falar que ela tem coisa com olho, porque ela está com um colar de olho. Olha lá. Você. Mas é o Mike Wazowski, não é um colar de olho. Mas é o olho do Mike. É um olho. É um olho de vidro aí. Bota aí, vai. Mabê, você tá com o seu pronto olho de vidro. Como é que ela falou do seu, não sei o que, cavidade ocular. Bom, olha, eu achei um bom medo. Achei um bom monstro de infância. Um bom trauma. Agora, um bom trauma. Agora já é pra um que é mais tranquilinho. Ou não. Oi, eu sou a Mariana, falo de Jandar do Sul, no interior do Paraná, e eu já mandei um monstro de infância aqui hoje. Muito traumatizado. E eu lembrei de 2 monstros de infância, assim, que são bobinhos, eu diria, um pouco clichês. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, eu comecei a ter muito medo de morrer. Normalmente eu tinha esse tipo de pensamento, assim, nas férias, sabe? Porque, como eu era criança, eu não cansava, assim, durante o dia, ficava sem fazer nada, né? Brincava de Barbie, uma coisinha assim. E daí eu deitava na cama e não tinha nada pra fazer. Não tinha celular nessa época, com internet, etc. Aí eu começava a pensar e meu pensamento ia vagando, assim. E eu começava a pensar assim, meu Deus, um dia eu vou morrer. 11 anos. E daí todos os meus parentes também vão morrer. E ninguém vai lembrar de mim. Então por que a gente existe? Aí começava a pensar... Penso isso todo dia, amiga. E tal. E passava mal. E até hoje eu faço isso. Eu também. E um outro monstro de infância meu muito clichê é que eu tenho muito medo de escuro. Sempre tive. Então, assim, eu não conseguia dormir no total escuro. Eu preciso sempre ligar uma série, um abajur, uma coisa assim. E é terrível, gente, porque quando eu viajo eu tenho que levar o meu notebook pra estar levando ali a minha série favorita junto comigo. E é isso, um beijão, Mabê, te adoro. Tá indo pra hotel que não tem TV, ela? Não entendi essa. Não, que vai que não tá a série favorita. Tem que ser uma série específica ou não é só a luz? Tipo, tá viajando, sei lá, no avião, no ônibus e poder assistir durante o trajeto. Mas aí não fica completamente escuro. Fica escuro, exatamente. É verdade. Fica essa ela leva por garantia. Niki não tem uma TV, né? Tudo bem. De repente não tem. Eu achei louco ela falar que é um clichê o medo da morte na infância, porque definitivamente não é, né? Não é. Cara, é muito louco, porque eu morri de rir. Ela falou, não tinha uma internet, não tinha, quer dizer, o ócio faz a gente ficar pensando merda, né? Totalmente. E, cara, isso é uma coisa que ela falou, na hora que eu vi o áudio, eu falei, gente, eu tô em crise existencial. Porque eu já pensei isso tantas vezes na minha vida. Não, eu penso, tipo, sério, direto. Existe? Porque às vezes eu fico tão preocupada com uma coisa. Nossa, eu lembro, gente, quando eu trabalhava com publicidade, que às vezes um post não subia no horário certo e aquilo acabava comigo. Aí eu falava, caralho, mano, eu tô chorando por causa de um post no Facebook, Ai, Mabê, mas posso te contar? Ah. Eu sempre fui assim, sempre. E aí, depois da pandemia, depois de virar mãe e tal, isso me atinge de um jeito tão diferente que a gente começou, por exemplo, eu e Mac acabamos de voltar da Islândia, né? E aí, esse meu contato, assim, com natureza, com coisas muito mais grandiosas do que nós, me dão essa resposta. Tipo assim, foda-se seu post. Não vai mudar nada. Não, eu acho que quando a gente atinge o foda-se, é muito gostoso. Só que ao mesmo tempo, às vezes dá um vazio. Aí é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Que é tipo assim, tá, se foda-se, então foda-se tudo. Então foda-se o post, foda-se o amor, foda-se a família, não, sabe? Porque o post você tem que dar pesos, assim, Exato. entendeu? Pras coisas. O que elas significam, né? É o equilíbrio entre o chorar por um post e o foda-se. Exato. Tem muita coisa aí nesse meio. Tem bastante coisa. Exato. Que dá pra alcançar um equilíbrio legalzinho pra viver, entendeu? E aproveitando esse rolê da Islândia, que vocês acabaram de voltar, quando vocês fazem uma viagem que, assim, que é totalmente diferente, porque é 100% contato com a natureza, dá muito essa coisa do tipo, cara, eu sou um pontinho, eu não sou nada, né? Tipo, a minha existência, eu não sou tão importante assim. Totalmente, o tempo inteiro. Eu acho que eu já sei disso, mas me dá uma coisa
oposta também. Me dá o eu não sou nada e eu sou tudo porque eu posso estar aqui, tá sim, ligado? Sim. Eu tô no mesmo lugar que isso aqui, entendeu? Eu posso tocar nessa pedra. Esse lugar tá tendo o prazer de me ver. Exato. De nada, Islândia. Não, mas inclusive, queria dizer que é um ótimo lugar pra sua ouvinte ir durante o verão. Porque não tem escuro. É verdade. Ela não precisa acender nada, ligar laptop, série, nada, porque não escurece. E ela pode ainda ter um contato com a natureza. Perfeito, é isso. Vai resolver todos os problemas da vida dela. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Eu acho que ir pra Islândia resolveria boa parte dos meus problemas. Pois é. Até problemas que nem existissem, assim. Você vai criar problemas lá e já resolvê-los. Problemas e já resolver. Mas eu senti, é bobo, mas tipo, sei lá, quando a gente foi pra Foz do Iguaçu, sabe? Sim, as cataratas, que é maravilhosa. Foda. Eu falei das Mas é cataratas aquilo, lá, cara. com a Mac. Eu falei, Mac, isso aqui, porque é cachoeira, né? A gente via cachoeira todo dia. Eu falei, isso aqui... né, em algum nível, é parecido com as cataratas. Ela falou, sim. E eu falei, puta, então é um sentimento que dá pra ter aqui mais perto, né? Super. Ué, quando a gente foi pra Fortaleza, lá andando de bug, naquele deserto Morro lá Branco, também. foda, os lugares que a gente foi. Gente, o Brasil tem muitos lugares vibe Islândia. É que lá, a graça de lá é que tá tudo junto. E é o tempo todo, né? Exatamente, no mesmo lugar, entendeu? Sim. E também porque a gente mora em São Paulo, né? Tipo, mas Exato. que eu que sou mineira, eu sou muito acostumada com a coisa de ver a natureza. A roça, né? Você é uma menina da roça. Eu que tô lá plantando todo dia. Sim. Não, mas eu sou muito acostumada. E é muito louco, porque eu me reconecto muito quando eu vejo... Tipo, às vezes quando eu tô vendo um filme que... Sabe, às vezes um filme americano que tem umas montanhas, assim, lá no fundo... Já dá um negocinho legal, porque aqui você não tem isso, né? E eu acho que, tipo, o simples ir pra Minas Gerais já me ajuda a sentir essa vibe de novo. É, o povo do Rio de Janeiro tem mais isso. É. Ver montanha o tempo todo, aquele visual, Nossa, que visual. Que visu, hein, Rio? Que visu. Beijo, Parabéns, Rio de Janeiro. Beijo, Rio de Janeiro. Não, mas manda um beijo com sotaque, carioca. Ah, melhor não. Rio! Beijo, Rio! Rio! Tá, e agora vamos partir pros nossos monstros de infância. Que monstros de adultos, o povo falou pra eu implementar o monstro de adulto. Nossa, isso é muito Eu falei mais, assim, são muito mais. Eu vou Nossa. começar a colocar. Mas vamos por enquanto não existe, vamos pros monstros de infância. Quando a Carolzinha lá era piquitinha, ela sentava na cama, ela tinha medo de morrer, ela tinha medo do... Nossa! Gente, a Carolzinha, como ela precisava ter feito terapia, gente? Pelo amor de... Gente, eu tinha toque com 7 anos e não sabia. Nem minha mãe, nem meu pai, ninguém. Achava que era, sei lá, tava bem louca. E no caso eu tava. Mas eu sempre fui muito medrosa, assim. Muito, muito, muito. Eu tenho vários monstros de infância, mas tem um que é ótimo. Que é o seguinte, meu irmão tinha um amigo imaginário. Seu Américo. Claro. Velho, né? Ele é velho. um senhor. Seu Américo. De olho de vidro ele tinha. Exato, e ele cuspia o olho, tô brincando. E aí eu tinha um lance com esse amigo imaginário dele, porque eu sempre tive medo de espírito, porque daí vai com medo da morte, junta tudo, vira um negócio só. Então eu sempre tive muito medo, assim. Então, pra mim, o Seu Américo era um espírito que meu irmão via, e só meu irmão via. Tipo, era absurdo, assim, sabe? E meu irmão, sei lá, ele não fazia de sacanagem, juro, ele não fazia. Ele do nada começava a conversar com o Seu Américo, velho. Era amigo dele, ué. Eu ficava Cara, apavorada. e aí eu falava, para! Tipo, desespero, assim. Então, eu tinha basicamente medo do meu próprio irmão. Seu Américo. Porque qualquer momento Seu Américo podia aparecer, entendeu? Você já tentou conversar com o Seu Américo através dele ou não? Não, nunca. E você sabe que depois de adulta, eu nunca falei com meu irmão sobre isso? É um Será rolê... que ele lembra que ele teve? Eu vou Isso é perguntar legal agora de no perguntar. zap, peraí. Eu vou mandar um áudio. Criança ter amigo imaginário, Não, né? Eu não tive, mas... Tem muita essa coisa. Eu também não tive, mas eu acho muito interessante como muitas vezes as pessoas não lembram. Peraí, vamos ver. Tipo... Oi, Rafa, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra do Seu Américo? Vamos ver essa resposta. Do nada. Aí Eu o Seu não falei Américo nada. responde, oi, aqui é o Seu Américo. Nossa! O Rafa tá tomando banho. Você descobre que ele não... Até hoje eles são amigos. Mas enfim, é um grande medo da minha infância. É um bom medo. Quando ele Seu responder Américo. aqui, a gente Tá. eu conto. Então, eu acho que a outra vez eu acho que eu respondi isso, porque é o único monstro de infância que eu me lembro, assim, claramente, que era a autópsia do ET no Fantástico, né? Eu amo, o Maqui. ET em si, né?
Mas eu também tinha... Mas aí é muito clichê. Eu tinha medo do boneco do Fofão, que eu tinha em casa. Né? É um bom clichê. É um bom clichê, um porque clássico o nome desse dos anos episódio, 90. você ainda não sabe. Mas o nome desse episódio é Fofão Vingativo. Olha! Vem aí, tá? Vem vai aí. ter casa sobre ele. Meu Deus, ela não vai, ela não vai aguentar, Mabê, e agora? Agora, deixa eu ver se é você que vai ler. Que seria Agora maravilhoso. vai ser, né? Agora vai ter que ser. Ai, meu Deus. Vai ser você que vai... É o destino, gente. Gente. Tá vendo? Olha, não foi combinado. Foi outro medo que eu lembrei aqui. Então só aguardem. Vamos ver se eu vou reviver esse medo ou se eu superei. É verdade. Meu, a gente vamos vai descobrir aqui hoje. Ó, meu irmão respondeu em áudio. Eu não ouvi, eu vou colocar aqui no ar, hein? Vamos ver. Não, eu lembro de vocês falarem, né? Mas eu não lembro o que aconteceu, o que era, se eu vi alguma coisa ou não vi, eu não lembro. Ai, tá vendo? Ai, Tá que vendo? horror. Será que ele entrava num transe quando ele falava com o seu Américo? Ai, Cara, não sei. muita gente não lembra. Do, tipo... Mas quem estava em volta, os traumatizados. traumatizados. Exatamente. O seu Américo fez vítimas. Bom, agora vamos pros casos, então. E o primeiro caso é God Save the Queen. Então vamos lá. Meu nome é Sabrina, entre parênteses, nome de bruxa. Nome de bruxa, nome da minha gata. Nome de bruxa adolescente. Nome de bruxa adolescente. Ah lá. Nossa, eu amo tanto a Sabrina, gente, feiticeira. Amava tanto. Sou de Minas Gerais e nasci nos anos 90. Então, de onde vem esse caso, tem muitos outros. Aliás, também sou sensitiva. No dia 7 de setembro de 2022, fui a um churrasco com os amigos. Cheguei tarde e apaguei. Foi ano passado. Agora. Agorinha. Agora. Ai, que medo. No dia 8, trabalhei de home office, pois amanheci com um pouco de dor de barriga e mal-estar. Bebeu, né? Ela mandou aqui, apaguei sempre. A gente sabe. Fiquei bem off das redes sociais naquele dia, assim como faço várias vezes. Afinal, quando trabalha com comunicação e mídias, ela perde toda a graça. Então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo. No dia 9, eu saí de casa pela manhã bem gata, tentando dar a volta por cima, após um longo tempo no trono. Spoiler alert. Não é a única referência monárquica dessa história. Eu ando um quarteirão até o ponto do meu ônibus, região de Venda Nova, próximo a Vilarinho. Em referência à cultura do capeta da Vilarinho. Você conhece esse lugar? Conhecem? Você que é mineira? Não conheço. Então, vou trazer aqui pra vocês, mas tem uma colinha aqui. Várias pessoas que são de Belo Horizonte geralmente citam esse capeta do Vilarinho. Ele é um personagem de uma lenda de Belo Horizonte. E segundo a lenda, durante um concurso de dança, né, e tinha o dançarino fodão lá, que era o Ricardo Malta. E aí apareceu um homem desconhecido de chapéu. E ele decide participar. E aí, beleza. Aí no final do concurso, só resta esse cara, o dançarino Malta, e o forasteiro. Seu né? Américo. O cara do chapéu, seu Américo. Ai, gente, com um olho de horror. vidro. E o forasteiro ganha, obviamente, o campeonato. Claro. Quando ele tira o chapéu pra comemorar a vitória, o que acontece? As pessoas veem que eles têm 2 chifres. Entendeu? E aí a galera, tipo, ele era o surta, capeta. fica desesperador. Exatamente, ele era o capeta de Vilarinho. E aí ele fica desesperado, vai embora e some e tal. vê, né? Mas qual o problema? Se ele dançava bem, qual é o... Eu também achei preconceito. Mas o capeta não pode participar do concurso de O dança. cara mandou, se o Ricardo Malta era tão bom assim dançarino, Pois é, por que não perdeu. ganhaste do capeta? Perdeu pro capeta, exatamente. Mas enfim, ela tava ali perto do Vilarinho, a rua completamente vazia. Uns 5 metros do meu ponto, eu escorreguei e caí de bunda no chão. Que barra. Senti uma dor no quadril e no pé imediatamente. Mas nada demais, afinal o sangue tava quente. Gente, eu não tenho a menor ideia no que isso vai dar, Não. gente. Sério. é muita isso que é o referências. desespero do Não caso vamos, nem, bizarro. não vamos nem ler mais aqui. deixa lá. vai, Mabê. De imediato apareceu uma senhora do meu lado. Claro. Eu vou te dizer, antes da gente terminar, que essa provavelmente é a minha história favorita. E eu tô muito feliz que você tá aqui. Porque eu acho que a Carol vai morrer com essa história. Ai, não, gente, Não para. é desespero, não. Tá, é tá. divertido. Tá. De imediato apareceu uma senhora do meu lado, com uma roupa verde água muito diferente e formal.
Achei que era uma senhora indo pra alguma igreja tradicional, porque não era uma roupa que a gente vê normalmente. Mas estava com dor, então eu tinha problemas maiores pra lidar. Porém, o rosto dela me era muito familiar. Ela me ajudou a me levantar e ficar em pé e a sair do meio da rua para que não estivesse mais em perigo. Meu pé esquerdo não firmou bem no chão naquele momento. Acabei me desequilibrando e olhando pro chão novamente. E aí bati na calça preta para tirar o pó. Entretanto, quando levantei de novo os olhos novamente, ela simplesmente havia desaparecido. Olhei para todos os lados e não havia um sinal da senhora. Voltei para casa mancando enquanto a dor piorava gradativamente. Acordei meu marido e ele me levou ao pronto-socorro. Quando cheguei na triagem, a TV mostrava as notícias sobre o falecimento da Rainha Elizabeth. Naquele momento, quase morri do coração. Não. Quando vi o rosto dela, não pude deixar de perceber que era a senhora misteriosa que me socorreu Ela foi... uns minutos atrás e sumiu misteriosamente. Eu sei, é bizarro. E eu não tinha conhecimento prévio sobre o falecimento da mesma. Quase entrei em choque. Minha teoria é: após ser negada no céu por motivos óbvios, ela teve que praticar boas ações rapidamente para ter alguma chance de salvação. Imagina a princesa Diana rindo dessa cena, inclusive. Não, gente, é perfeito. Olha, eu não sei se isso aconteceu, se ela inventou, mas assim, que história. Como é que ela não reconheceu a Rainha Elizabeth, gente? Não, mas eu entendo. Mas você eu não tá porque esperando ver a rainha. Ela não tava enviesada. Valinhos. É Valinhos, por né? isso você olha e fala, caralho, a rainha está em Valinhos. Em Belo Horizonte, desculpa. Ela não tá lá no ponto de ônibus esperando. Não, aí quando você vê, você fala, não é possível. Sabe o que eu acho fascinante? Porque ela falou que ela não estava nas redes sociais. E quando a Rainha Elizabeth morreu, a gente sabia que ela estava internada, que ela estava morrendo, então ela estava dias. Não, mas peraí, ela ficou um dia fora das redes. Não, porque quando ela falou que ela foi no churrasco, ela ficou... mas foi um dia só. Foram 2 dias. Dia 7, dia 8 e dia 9. Não, pera. Foram dia 3 7 ela dias. tava no churras. Então, aí ela dia pagou. 8, ela ficou trabalhou bem de home off das office. redes A rainha, naquele dia. ela morreu dia 8? E ela morreu no dia 9. E aí no dia 9 ela saiu, entendeu? Ela já tava ali uns 3 dias. Não, mas sem que olhar. horas ela morreu? Só não Será olhou que dia bate? 8, Será que pessoal. bate? Então, bate porque ela Depende chegou do fuso, na triagem e tava ela morrendo. Apareceu ela morrendo. Entendeu? Depende do fuso também, né? Agora, curioso que ela tenha morrido, que ela tenha aparecido com uma roupa verde, né? Verde água, é a cara da Mas rainha. é bem a cara dela, você não acha? Ela gostava de uns tons mais fortes. Ah, imagina, um verde clarinho. Mas você não acha que ela deve ter aparecido pra cada pessoa que ela foi ajudar, ela, tipo, pôs um look diferente? Ah, eu faria cor. isso se eu fosse a Eu rainha. faria também, eu E colocaria a um look ajuda dela foi levantar a mulher. Que aparentemente ela tava... Não foi só uma queda, né? Porque ela teve que ir pro pronto-socorro, ficou radiando. Achei, inclusive, bem assustador isso. Sim. Acho que ela machucou muito o pé. Ela nem falou, né, o que aconteceu com Olha, ela. não, essa ação aí não apaga os anos de Sim. crimes da rainha, né? Exato. Mas que bom que ela levantou ela. Que bom que a rainha tentou, né? Exato. Que bom que nessa tentativa ela foi até Minas e levantou nossa amiga, E Sabrina. eu acho... E E vale Sabrina a pena pode ir pra perguntar, casa. gente. Se em 9 de setembro de 2022 você foi ajudado por algum velhinho, conta pra gente. Porque Onde a eu gente pode tava? tentar reunir Onde você tava? essas Você lembra quando a rainha informações. morreu? Claro que eu lembro, claro. Peraí, eu vou olhar aqui Com o certeza. calendário. Eu não lembro nem aqui que na eu comi minha agenda. agora no almoço. Não, você tá não tem doido? na agenda o que você tava fazendo quando a rainha Eu tenho. Peraí. Deve ter foto no celular. Eu tava cortando o cabelo. Não, rainha não apareceu pra mim, não. Não eu vou ver apareceu. no meu Mas será celular. que não aconteceu alguma coisa, tipo, sei lá, foi cortar muito e aí ela apareceu e uma falou, meu, será que, inspiração de corte, A rainha assim. abençoou, pode ser? Peraí, vamos ver aqui no álbum. será que a mulher não quis avançar com a tesoura em você? A rainha chegou, não, só corta o cabelo. Pode ser. É 9 de setembro. 9 de setembro. Deixa eu ver, então. Todo mundo, gente, olha o que tava fazendo nesse Pelo dia e amor depois de me Deus, conta que se mais perigo. alguém ajudou você. Dia 1 de setembro a gente tava em Foz do Iguaçu, eu e você. Nossa! Dia 9 de setembro... 9 de setembro, Dia 8 achei. eu comi um sushi. A gente já tava em São Paulo. Já. né? Não, dia 9 aí, fui cortar o cabelo, levei meu filho pra cortar o cabelo. Talvez ela tenha salvado meu filho de fazer o quê? Perfurar um olho com a tesoura e ter um olho de vidro. Não, mas se você não viu, ela não fez. É verdade, é verdade. Não, a rainha não... Você não viu ninguém de roupa verde água nesse dia? Não aconteceu, gente. Não. Dia 9 de setembro eu assisti tudo em Agora eu todo vou te lugar falar ao uma mesmo coisa. tempo. Agora eu vou te falar aqui, ó. É a rainha aí, todo. Você acha que é a Agora, rainha? sabe o que vai acontecer? Aqui, foi eu vou só contar pra isso vocês. mesmo. Vocês vão embora pra casa. Ah, aí não, vocês vão viver a Mabê. vida normal. Não. Aí um dia você vai virar assim, Arthur, quando que eu cortei aquele cabelo, mas ficou mó legal. Aí você vai voltar pra foto e você vai olhar aqui no fundo. Tem uma senhora de roupa de verde água. Você vai descobrir ou que outra ela cor, tava. ou outra que cor. E você vai descobrir que ela tava assim naquele dia. Pode ser.
Mas é isso, gente. É só uma dica, não sei. Pode ser que não. Conta pra gente se uma senhora ajudou vocês. Sim. Ou se ela ardeu no fogo do inferno. Bom, vamos então pro próximo caso. E é com você, Carol. Repasse a corrente espiritual. Oi, Mabê, Carol e Mac, como estão? Eu sempre tive e tenho muitos contatos com a espiritualidade. Outra sensitiva. É doido, porque eu não acredito em nada e não tenho nenhuma religião, mas de alguma forma eu sempre recebo mensagens do além. Lhes contarei uma dessas histórias. No ano de 2015, minha madrinha faleceu. Gente, tá vendo? Sempre tem uma morte... Ai, tá... Claro, né? Porque se é uma do além, tudo bem. Senão seria uma mensagem no WhatsApp mesmo. Mas às vezes pode ser uma morte antiga. Vocês sabem que eu combinei com a Mac, né? O quê? Eu falei, Mac, se você morrer antes de mim, eu estou te autorizando a voltar, né? Sei lá, e me contar como é que é o rolê. Né? Aí uma amiga minha que é espírita falou, não faça isso! Você está prendendo a alma da Mac. Egoísta, né? Eu não sabia, gente, eu não sabia. Tá, mas vamos voltar aqui, vai. Essa alma precisa também ser tão livre? Você já é tão livre hoje em dia. Você acha que a minha alma tem que estar mais presa? Eu acho que eu preciso estar... Eu acho que... Mas tem que compensar, assim, vocês têm uma ligação muito forte. Eu acredito muito nisso, quando a gente tem umas ligações muito fortes. Que, tipo assim... no dia ou depois, sabe? Uma das duas aparece. Não, e pensa, em quem mais eu ia acreditar? Eu quero descansar. Assim, eu não acredito em nada depois da morte, mas se tiver, eu não quero ficar com um job de ter que avisar. Não, eu quero mas descansar. Só falar assim, cara, é mó legal aqui. Tem pode vir, mas se tá for de uma boa. merda, eu vou falar também? Eu vou ter que mentir? Não, fala a verdade. Você não consegue mentir, né, mãe? Não, exatamente. Não, fala a verdade. Aí ela vai mas viver o resto da vida apavorada. Mas eu já acho que é ruim. Ah, mas é foda a Mark voltar e falar, pô, exato, é mó ruim, tô ardendo aqui no fogo. Não, mas aí vocês não sabem. Caralho, perdi a perna ontem. Porque se for ruim e ela não voltar, eu vou achar que ela não voltou porque é ruim. Você tá entendendo? Não, vamos combinar aqui, então. Eu não vou voltar. Ela ferrou com você. Não, ela ferrou com você. Não, primeiro, eu não vou morrer primeiro. Ai, meu Deus, você e eu. Ai, meu Deus, tô passando mal. Se você morrer primeiro, não precisa voltar nada. Vai em paz. Mac, eu vou voltar. Ela eu vai vou voltar. Porque ela vai te trazer uma lista de coisas pra fazer. Eu vou voltar, sim. Eu vou voltar e vou falar, Mac, você não sabe. Esqueci um documento meu. Mac, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tenho passaporte, não consigo entrar no céu. Teve um dos casos que mandaram aqui que o cara, um senhorzinho, ficou esperando o teste de Covid. E ele ficou pra sempre lá. E, tipo, o cara assim? contando que ficou o espírito dele esperando se deu positivo ou não. E aí que o cara, enfim, conversou com o filho, aí conversou com ele pra ele ir em paz, pra ele ficar, sabe? Tipo, ó, você quer saber o teste? Deu positivo e tal. Não. Obviamente. Você morreu. Pra ele poder finalmente sair embora, assim. Então essa coisa de prender é puxado. Então. Perdão, Mac, não precisa voltar. Estou aqui te autorizando a ir, tá? Obrigada, tá então vamos lá. A madrinha dela faleceu no ano de 2015. Foi inesperado, pois até então ela estava bem. Antes dela falecer, eu já havia tido um sonho esquisito com ela. E foram 3 dias seguidos com o mesmo sonho. Ai, que medo. Mas o ponto é que continuei a sonhar com ela após o seu falecimento. Num desses sonhos, que foi uma semana após sua morte, ela apareceu pra mim e disse, abre aspas, preciso que você repasse, eu tô fazendo a voz dela, essa mensagem para os outros, pois estão achando que eu fiz algo que não fiz. Eles entenderão essa mensagem. Ah, é a mensagem do documento que a Carol quer mandar. Com certeza, sou eu voltando falando, Mac, pelo amor de Deus, repassa essa mensagem. Enquanto ela dizia isso, eu vi atrás dela um vaso de flor caindo. Foi bem específica essa imagem e não entendi muito bem. Logo em seguida acordei. Ao amanhecer, decidi contar esse sonho para uma de suas filhas, que estava muito abalada. Quando descrevi o detalhe do vaso caindo, a filha dela me disse arrepiada, não acredito que você sonhou isso. Ontem mesmo, eu fui ao cemitério e um dos vasos que fica no túmulo dela acabou sumindo. E eu, brincando, disse que havia sido ela quem tinha escondido para brincar comigo. Ai, meu Deus do céu. Aparentemente, ela não sumiu com o vaso como a acusavam, mas sim uma de suas filhas. Mas aí, espírito mesquinho. Tá de olho em tudo que as pessoas fazem aqui? Vai pra lá, fofoqueira. Que isso? Eu sou fofoqueira, eu também ia ficar fofocando. Tive diversos outros sonhos com ela me trazendo mensagens, mas agora faz 3 anos que não sonho mais. Acho que finalmente ela seguiu seu caminho. É isso, um beijo, Pati. Então, porque, né? Tá de olho, né? A pessoa achou que ela roubou o vaso. Você não é fofoqueira, Mark. Mas a gente não é uma fofoqueira. fofoca isso. É assim, tipo assim, não é que alguém falou que ela matou alguém.
Não é que grave. sumiu o vaso, entendeu? Mas ela mandou a mensagem, avisa. Eu tenho uma dúvida. Uma das irmãs da morta pegou o vaso? Não, da filha, né? Da filha. Uma das filhas da morta. Foi lá e roubou o vaso? Queria Não é que o vaso dela, é bonito. Né? Desperdício deixar um vaso no cemitério. Assim, eu entendo que as pessoas façam isso, mas honestamente, se eu visse um vaso muito bonito, eu também ficaria. Ronaldo Esper. Não pode pegar, né? Não Dizem pode, que não pode né? pegar, porque Mas se é o seu próprio túmulo da sua mãe, pode? Às vezes ela você pegou que pra botou. lembrar. Da minha mãe eu pegaria, tranquilo. Não pode pegar do túmulo alheio, que você não conhece, a pessoa vai lá rouba um vaso, né? Ai, achei assim, sério, tanta coisa boa pra falar, vai falar do vaso, sabe? Ela não mandou uma mensagem, olha, o céu é muito legal. Não, fala que não fui eu que coisa o vaso, não, viu? E nem falou do vaso, né? Falou de outra, jogou. Eu acho que ela jogou, tipo assim, fofocou que a filha roubou. Acho que foi por esse caminho. Será que elas tinham algum problema? É intrigueira. Futriqueira. E eu só assim, eu ia chegar e ia ficar... Eu ia mentir, eu falava assim, nossa, fulana falou que que não gostou do seu cabelo. Fala pra ela que o cabelo, né? É uma mensagem fala pra ela que você... criptografada. Exato. Que a fulana disse que o seu cabelo não ficou tão legal assim, com essa cor. A fulana não sei quem. Falaram que... Começa com C, e a pessoa brigar com um monte de gente, começa com a letra C. Posso ler o meu caso? Vai. É o do fofão? Ainda não. Chama O Fumante da Rodovia. Oi, Mabê, Mac, Carol. Me chamo Eduarda e moro no sudoeste do Paraná. Puta, que falha, hein, gente? Não, eu fui pesquisar. Pará é PA, né? É. Essa história se passa com o meu pai, uns anos atrás, quando ele morava em uma cidade diferente da minha e tinha que pegar a estrada para me visitar. Segundo relatos dele próprio, várias pessoas da região afirmavam que em um ponto da estrada havia um espírito que ficava parado na beira da rodovia, à noite, fumando um cigarrinho. Já tá morto mesmo. Os motoristas que por ali passavam identificavam essa alma pela fagulha que o cigarro emanava quando ele dava um trago. Olha que frase, hein? Lindo! Né? Porra, que frase linda! Porque eu imagino nada e só uma fagulha. Só uma fagulha. É bonito. Lindo. Bem, meu pai, sendo medroso do jeito que é, já arrepiou todos os pelos do corpo só de ouvir esse causo. Mas a pequena viagem dele era inevitável. Então, uns dias depois, ele teve que seguir o rumo dessa estrada à noite, sozinho. Diz ele que na hora que passou pelo ponto em que a suposta assombração fumante se encontrava, ele viu. Ele viu a chama do cigarro acesa. Nessa hora, não passava nem Wi-Fi. Ele não quis saber de seguir viagem, deu meia volta. Não acredito, já passou. A filha dele. Já passou. Cara, você imagina se eu vejo a fagulha, minha filha que se foda. Voltou pra casa e resolveu seguir seu rumo apenas no outro dia de manhã, quando a luz do sol afastaria todos os vícios dos espíritos noturnos. No outro dia de manhã, bem cedo, meu pai conta que pegou a estrada de novo, ainda com o cu na mão, prestando atenção naquele ponto específico em que ele tinha visto a centelha do cigarro. Quando foi se aproximando, sentiu um leve cheiro de queimado e fumaça e logo ficou alerta. Alerta. Finalmente ele pôde ver que a faísca vermelha do cigarro observada na noite anterior era, na verdade, grimpa de pinheiro pegando fogo. Quê? Entre parênteses, grimpa são como galhos secos de pinheiro com aspecto de espinhos. Tem a foto aqui pra você ver a grimpa. Ah, que bonito. Algum irresponsável resolveu queimar a grimpa na beira da... Gente, que rolê é esse? Vou queimar uma grimpa na beira da estrada? Na beira da estrada, bem no dia que meu pai tinha ouvido a história do suposto espírito. Até hoje nós rimos dessa história que deu a ele o título de maior medroso da família. Espírito fumando um cigarrinho? Não, apenas um crime ambiental. Obrigada por ler minha história, amo o podcast, sucesso e até mais. Gente do céu. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho muitas dúvidas. Muitas. Quando ele foi lá pela manhã, ainda tava queimando? Tava. Não, acho que ele tava... Ou ele tipo, só viu não. descampado? Não, ele sentiu fumaça. É verdade. E fumaça, aí ele deve ter parado pra olhar o que é.
um erro. Você É só um vai, erro. né? Você passa. Não, tipo, se você sabe que tem um espírito ali fumando... Você vai parar? Você sente o cheiro Mas ainda. eu não sei se ele parou, não. Eu acho que ele, de dia, dá Mas pra como ver é que melhor, ele... né? É verdade. E aí ele passou e viu. Ele tava se aproximando. Ele foi devagarinho, ele teve que Não, diminuir. ele vê que era uma grimpa e Ele não, teve que... né? Uma grimpa. É. Você gostou de falar Eu grimpa. adorei, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. O que é amarelo sempre é o que eu peço pro roteirista adicionar, porque eu falo, a gente não vai saber o que é grimpa, Exato, né, fi? Mas é isso, eu gosto muito dessas histórias também, que a gente acha que é um espírito E e é só uma grimpa. é só uma grimpa. Ai, gente, eu tô ansiosa mesmo. É pro fofão, mas vamos lá. A boneca do bueiro. Oi, Mabê, Carol e Mac. Meu nome é Fernanda e tô pra enviar essa história há muito tempo. Em 2012, eu tinha 10 anos e morava com meus pais numa casinha literalmente no meio da floresta. Ai, que sonho. Era um terreno de 2.000 metros quadrados, recém-comprado num condomínio de chácaras. Só tinha árvore e escuridão. Nas férias de fim de ano, minha tia... Olha, outra história com tia, menina. Era madrinha a outra. Era Mas madrinha. eu achei que era tia, eu senti no meu coração. Mas ela chamou de madrinha. É que as tias sempre É que são a minha madrinhas, tia é né? minha madrinha. Bom, enfim. Nas férias de fim de ano, minha tia, na época, uns 13, 14 anos... Ela tinha 13, 14 anos? A tia. Não. Ah, a tia pode ser novinha também. É? Minha tia foi visitar. Tá estranho esse texto aqui, Mabê. Nas férias de fim de ano, minha tia foi visitar. Na época, uns 13, 14 anos, ela foi visitar e ela odiava a minha bonecona. Ela foi visitar a menina, a Fernanda, é isso? Isso. Ah, tá. E Tá a faltando tia tinha... Ah, tá. Entendeu? Tá, o texto tá estranho, mas tudo bem. Então tá, nas férias de final de ano, essa tia foi visitar a Fernanda e ela odiava a minha bonecona que andava quando balançavam seus braços. Eu também já morri de medo dessa boneca. Era um clássico, eu lembro dessa boneca, era um clássico. Aquela que anda junto, será? É que era grande assim? Isso, e aí você fazia assim, ó, tchum, tchum, e ela andava Nossa, ao pé. Deus me livre. Nossa, eu não lembro. Eu lembro. Insistia que assombrava ela à noite e simplesmente me fez jogar ela fora. Porque ia passar um mês conosco e não conseguia dormir com a boneca encarando. Justo, né, gente? Bota em outro cômodo pra você jogar fora? Não, a tia do nada, tipo, eu tô indo aí, mas eu preciso vou que você passar jogue mês. fora. É que era da mesma idade, aí ela falou, joga fora, um pouco mais velha. Tá, assim, ó, tudo bem que eu não era mais cuidadosa e a bichinha realmente tava fudida, mas porra, sacanagem. Já imaginei a boneca toda cagada. Noite de Réveillon, meu pai e meu tio no esquenta, já meio bêbados, aproveitando que o lixeiro não passaria no feriado, resolveram levar a boneca até o fim da rua, um dos terrenos pra baixo e enfiar no bueiro. Claro. Meu Jesus. Super normal. Depois tem enchente, não sabe por quê. Mas fizeram de modo que parecia que ela estava se arrastando pra fora do esgoto. O próprio It, é o It. Gerou umas risadas e piadas. Depois fomos pra casa do meu tio. Eventualmente, a boneca foi levada embora e até aí tudo bem. Corta pra fevereiro. Não, a boneca voltou, gente. Corta pra fevereiro, uma noite qualquer, quando estávamos chegando em casa e o Piuí, guardinha noturno... Ah, tá. Piuí. O guardinha noturno que faz... Parou do lado do carro e chamou meu pai. Ele disse... Vildu, vocês não têm medo de descer nessa escuridão aí de noite? Meu pai olhou confuso pra ele e disse... Não, por quê? O Piuí olhou em volta como quem procura alguém e falou mais baixo. Você não conhece a lenda? Meu pai ficou confuso e ele continuou. Dizem por aqui que há muitos anos uma mulher louca morava no meio das árvores dessa rua, uns terrenos para baixo. Um dia, ela descobriu que estava grávida e não podia criar bebê, então fez um feitiço e a transformou em uma boneca. Mas com os anos, ela continuou crescendo e toda virada de ano ela aparece no fim da rua, vindo de dentro do esgoto para procurar a mãe e comida. Meu pai segurava a gargalhada e respondeu que não conhecia, mas ficaria de olho. Agradeceu pela história e disse que tínhamos que entrar. Assim que chegamos, ele ligou pro meu tio e rimos por um bom tempo. Essa história me fez pensar em lendas urbanas e como uma boneca maltrapilha virou terror num condomínio de classe média no interior de São Paulo. Obrigada por ler minha história. Beijos. Vendo? Amei que ele não desmentiu. Maldita, Não, é uma que lenda... era pra jogar fora. Traumatizaram o eu condomínio amei que inteiro. o Du, o pai da Fernanda, não desmentiu. Não desmentiu. Não, mas é uma lenda muito elaborada, né? Uhum. A mulher ficou grávida, não podia ter o filho. Aí fez Mas um sempre feitiço pra ver. Ela teve o filho, então. Exato, mas ela fez um feitiço Fez um transformando feitiço numa pra virar boneca. uma boneca. A boneca não parou de crescer. Foi pro E esgoto. todo ano novo, Ela cresce no esgoto. no esgoto, porque ela jogou no esgoto também. Mas é tipo a história do capeta lá dançarino, gente. É. Com muitos detalhes. É. Ah, mas aquela
lá do capeta, é só ele ganhou um concurso de dança, tirou, Mas tinha o tinha um nome chifre. do Mas- concorrente, Mac. Tinha, é verdade. Não, e ele tirou o chapéu e tinha 2 chifrão, né? É. Aliás, essa é uma grande... Me lembra muito a história do bebê diabo, do ABC, Sim. porque tem a Sim, história... você conhece a história do bebê Conheço diabo? Casama B. Ah, não conheço. Você não conhece? Pretendo nem conhecer, mas... Eu vou só resumir, muito resumido. Mas é uma notícia fake de jornal de que teria nascido uma criança com o rabo, que era o bebê, com o rosto deformado, aquela coisa absurda que inventavam nos anos 80. E aí, só que assim, começou a vender muito jornal, então o editor não deixou desmentir e pediu pra continuar a história. Meu Deus. E o bebê diabo pegava um táxi, ele pegava um táxi, real. O bebê diabo pegava um táxi, pedia um táxi. Falava que ia matar a mãe, o bebê diabo fugiu pro Nordeste, o bebê diabo fugiu pra não sei onde. E aí tinha uma das histórias, era que tinha encontrado o pai do bebê diabo. E por que eles descobriram que o pai do bebê diabo? Porque ele tirou o chapéu e tinha 2 chifres na cabeça. Era Então eu fico pensando... Todo demônio tá de chapéu. não Você vê uma tem- pessoa de chapéu, um cara de chapéu na rua, fica de olho. gente, o cara de chapéu na rua, você já chega tirando o chapéu. Você usa chapéu, Já chega tirando o gente. chapéu e grita, de onde você é? É sempre pra esconder o calvície ou o chifre. O chifre. Todo mundo sabe disso. Ah. Então, assim, desconfie de pessoas que usam chapéu. Chapéu muito alto é chifre. É chifre Não, do e se demônio. souber dançar, então... E se souber aí dançar. tá na cara, tá na cara. É, não tem nem como. Bom, vocês estão prontas pra... Chegou, gente, Fofão chegou. criativo? Chegou Ai, a hora. não sei se eu tô. Eu não sei, né? gente, caso a Mac fique mal, tá? A gente Fique muito continua a abalada, a Vocês gente continuam por mim. continua. Ela desmaiada no chão e a gente lendo normal. Oi, Mabê, Mac, Carol, meu nome é Suzana. Já aconteceram umas coisas bem bizarras comigo. Pra começar, eu vou te mandar uma que marcou minha infância e o início da minha vida adulta. Fui uma criança que viveu o puro suco dos anos 90. Igual todas nós. Em um aniversário, ganhei... Quem? Olha, O pessoal, boneco do fofão. vocês não viram, mas ela fechou os olhos e respirou E começou a profundamente. Foi. Estava no auge da lenda urbana da faca que ficava no pescoço dele. Não era esse o meu medo, tá? Eu tinha Sim. essa lenda, mas não era essa. Que eu já até expliquei já aqui que eles falavam que tinha um punhal, mas na verdade é o formato do pescocinho dele pra poder encaixar na outra peça, pescocinho. que parecia que era um punhal, mas não era um punhal. É. Bom, mas eu, inocente, amei o brinquedo. Subi na cama e fiquei pulando com ele no colo e gritando: fofão, fofão, fofão. Do nada, caí da cama no canto da parede e o fofão amorteceu a queda. Salvou a vida da menina. Salvou a vida dela. Quando levantei, dei um grito e joguei o fofão longe. Nossa, O que mal tombo- agradecida. Não, gente, agora olha o full circle que isso vai Sim. tomar agora. O tombo soltou um olho dele. E ele estava com um olho normal e o outro frouxo, meio pendurado. Gente, tá tudo alinhado. Tá gente, tudo ligado. tá tudo ligado, gente. A visão era assustadora. Desisti de brincar com ele. Você vê, o fofão salvou a vida dela. Se fudeu, De ficou lá repente, sem Mas o olho. porque perdeu o um olho olho, caiu, ela largou. ela largou. Desisti de brincar com ele, mas como foi caro, minha mãe ficava mandando eu brincar com ele pra aproveitar o brinquedo. À noite, ele ficava junto com as bonecas no pé da cama. E também não precisa, né? E eu no cagaço achando que ele ia me atacar pra se vingar do olho. Ah, ela merecia. Quando cresci um pouco, enfiei ele no fundo do armário e lá ficou. Anos depois, comecei a namorar um menino cuja mãe fazia decoração de festa. Passei um bocado de brinquedos pra ela usar nessas decorações. E entre eles foi o fofão. Ela consertou o olho e passou a incluir ele na decoração. Logo depois terminei com o rapaz e perdi o contato com a família. Tempos depois, encontrei a mãe do meu ex e ela logo veio falar comigo e perguntou de cara se tinha acontecido algo estranho com o boneco quando estava comigo. Ela me falou que deu ele para um conhecido que curte brinquedos vintage, depois de usar o boneco na decoração de 2 festas junto com outros brinquedos, e nas 2 festas deu algo muito errado. Em uma das festas, uma briga feia acabou com um convidado com um corte próximo ao olho. Não! E em outra, a aniversariante foi parar no hospital ao se cortar feio. Sempre é a faca, né? Ao se cortar feio pouco antes do final da festa. Perto do olho? Não. Ai, deve ter sido. Não sei exatamente pra quem ela passou o boneco, mas até hoje tenho medo dele dar um jeito e voltar
pra finalizar sua vingança. Eu acho que ele já vingou você bastante por aí. Você tá contando essa história aqui, agora. Já ele fez o estrago. Não, ela tem medo que ele volte pra matar ela, né? Então, mas eu acho que Pra ele tá cortar fazendo... ela. Eu acho que ele tá cortando geral pra, tipo assim, ele já tá se vingando dela. Mas ele tem o alvo principal, né, Mabê? Todo mundo sabe. Ela que Tipo, fez ele perder o olho. No final da vida dele, ele vai voltar. Eu acho que ele é tipo que o Bill, ele tá guardando ela é o Bill. Ela é o Bill dele, entendeu? Ele tá arriscando. Ela é a parte mais importante. Ele tá arriscando a lista e a última e ela vai é ser o Bill. o finale. Assim, Suzana, sem querer te deixar com medo, mas Sei. claramente é isso que vai acontecer. Mas cuida. se muda do país. Não, mas eu acho que o fofão, ele transcende qualquer Ele- país, né? Ele vai te Suzana, eu achar. acho que é boa sorte, né? Manda, assim, se acontecer alguma coisa, manda pra gente, né? Conta pra gente, algum corte no olho. E qualquer coisa, pode vir nos nossos sonhos. Não. Nos da Carol. Nos da Hoje eu Carol não tenho pode certeza ir. que eu vou sonhar com o fofão hoje, gente. Ai, certeza. Mar. Eu ia falar isso Aqui. agora. Como é que foi pra você, Mas eu não Mar? senti medo. Eu senti o fofão injustiçado nessa história. Tá vendo? Tá vendo? Olha só, não porque só superou, como ainda tem empatia Eu tenho por... empatia pelo fofão que salvou a vida da pequena Suzana Aham. e só levou... Mal agradecida. Mal agradecida. Suzana, você merece tudo de ruim que o fofão vai te trazer, tá bom? Um beijo. Um beijo. Bora, quer contar o seu caso Meu agora? caso, quero. Cara, então. Ai, tô- Eu não sei qual é. Eu já te contei. Ah, tá. Aconteceu quando eu morava num apartamento que eu ainda não tinha me mudado pra morar com meu marido. A gente era namorado, tinha se conhecido fazia pouco tempo, então eu morava sozinha nesse apartamento. E aí, era um AP de 2 quartos que eu alugava. Num quarto tinha, tipo, um lugar que eu deixava minhas roupas, filmava, tal. Aham. E no outro ficava a cama só. E aí, a gente... Cara, eu por vários dias seguidos sonhei com um cara... Não, gente, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, que vocês não vão acreditar. Era seu Américo. Era um cara que ficava na ponta da minha cama e ele usava um chapéu. Puta merda. Gente, juro. E juro, ontem eu não lembrava que chapéu era. Eu não Mas você lembro. sabe que esse sonho é muito comum, né? Sério? É muito comum. Pode pesquisar, falando sério. De um cara na ponta da sua cama com um chapéu. É ele, gente, é o capeta. Deve ser o mesmo cara, porque Porque tem essa ontem, coisa. antes de dormir, eu não lembrava como era o chapéu. E eu lembro que foi uma história que marcou muito a gente. Então, na época, eu contei, né? Eu e o Arthur vivemos a história. Então, eu perguntei ontem, falei, amor, como que era o chapéu? Você lembra? Ele falou, era uma cartola. Ah, ele também viu. Não, o que eu não. contei pra ele na época. Ah, tá. Ah, ou Uma seja, cartola é mais cartola... excêntrico. Uma cartola. Mas o chifre, Mas- menina, mas é a pensa. cartola. Mas o chifre do demônio é pitiputinho, assim, né? Ah, é? Não, Ah, É um grande. chifrão. É o chifrão, tem que ser Não é um chifrão, gente, imagina. Lógico, pro chapéu ser grandão, por isso que o chapéu fica grande. E uma coisa que eu lembro muito nítido é que eu não sabia se eu tava sonhando ou se eu tava acordada. Sabe essa sensação? Uhum. Porque eu olhava assim, eu não via o rosto, mas eu via o chapéu, eu sabia que era um homem e dava pra ver o sapato também. Era um sapato meio social, assim. E você lembra se, por exemplo, você sonhava naquele dia, você tava com a mesma roupa daquele dia? Não lembro. Não, eu não me via, Mabê. Ah, tipo, você eu só via a ponta da cama. Isso que é muito louco, Você não porque eu via tava você. meio acordada. Tipo, eu estava ali. Muito louco. Tudo bem. Aí eu sonhei com isso vários dias seguidos e comecei a ficar mal. Tipo assim, não conseguia dormir. Chegava a hora de dormir, fudeu. Lá vem ele, né? E aí, um dia a gente tava nesse quarto, já era mais tarde, assim, ainda não tava na hora de dormir, mas a gente tava deitado lá, e aí a gente tava conversando sobre isso, né? Aí o Arthur falou assim, e se a gente falar com o cara? Eu falei, não, amor, não vamos falar com ninguém, pelo amor de Deus. Aí o Arthur me diz, homem do chapéu, se você estiver aqui... Pô, mas você falou não e ele falou mesmo assim. Falou, ele falou. Daí você vê com quem eu casei, né? Não, aí ele falou assim, o Arthur tava tentando me salvar, gente, olha o que ele falou, homem do chapéu, se você estiver aqui, a gente não quer saber. A gente não quer participar disso, não nos interessa, por favor, vai embora. Isso é legal. Sabe o que aconteceu? A luz do meu quarto piscou. Ela estava desligada. A luz estava desligada. A luz piscou. Um beijo a todos, é isso. O Arthur cagou nas calças. Mas aí ele foi embora. Não, eu tava lá, eu e o Arthur. Nunca mais eu sonhei com o Homem do Chapéu, gente. Nunca mais. Então, mas falam que é isso que tem que falar mesmo. A Carol, inclusive a Carol Moreira sempre fala. Fala assim,
Obrigado, não quero, tipo, você agradece, sabe? Seja educado, tipo assim, obrigado. Por favor, com licença, vai embora, eu não quero saber, eu não quero, não posso. E é pra expulsar. Então, olha aí, o Arthur fez certo. Gente, a hora que a luz que ele tava piscou, conversando a hora com que a luz ele. piscou, a gente deu um berro. A luz piscando foi tipo ele dando uma piscadinha. Será que Tá você bom. não teve paralisia do sono? Ai, não sei, Mabê, não sei. Não Porque sei. eu morro de medo de ter paralisia, porque diz que paralisia é isso. De você sentir que você não sabe se tá acordado ou não. Ai, que horror. Não sei, mas foi Mas é isso. que foram vários dias, né? Eu tive vários dias de paralisia. Não... Mas acontece. Você não lembra? A gente contou essa Lembro, história, lembro. lembra? Doido, gente, Gente. doido. Mas depois eu vou procurar, eu te mando. Não precisa. Mas... Ou não. Não, mas ele respeitou, foi embora. Porque tá de boa. dizem que mas falam que é de proteção, sabia? Sério? Não O falam. que é de proteção? Tipo, esse cara aí de Ele tava me Cartola. protegendo? Tipo, seria uma ideia. É que tudo bem também. Tipo, não quero ninguém me protegendo. Tô de entendeu? boa, tô de Foda-se. boa. Mas pelo menos pelo que eu lembro que eu li, assim, é meio que de proteção. Assim. Olha. Então pode ser que, por mais que era uma coisa tosca, podia só estar querendo o seu bem. Cara, e eu acredito muito nesse rolê de sonhos, outra dimensão. Tipo, cara, porque sonhar é um bagulho doido. Eu acho um muito bagulho doido. E eu já escrevi algumas matérias sobre sonho no passado, no meu passado jornalístico, e estudei, assim, um pouco disso. E, cara, é muito maluco, assim, né? Tipo, você tá dormindo, você tá desligado, você não tem... mas a sua consciência tá funcionando, só que... é muito louco. E tem então... coisa que, tipo, que você sonha que, putz, realmente tem tudo a ver com o seu consciente. Tem coisa que não tem nada a ver e Sim. tal. Acho que o que eu acho que mais me intriga com o sonho é o rolê de... Eu tenho muitos sonhos recorrentes, sabe? Eu O tenho mesmo sonho? Tipo, então, é o mesmo sonho, mas às vezes em momentos diferentes deles. Então, por exemplo, mas Tipo um assim, seriado, né, Mabê? tipo um seriado, mas assim, mas eu tenho, mas é sempre uma coisa muito, uma sensação de culpa muito forte. Tipo assim, é sempre um negócio assim, nossa, uma sensação de culpa muito forte, como se eu tivesse destruído a vida de alguém, assim, é sempre uma coisa Que muito... loucura. Tipo, eu fiz muito mal pra alguém, sabe? Uma coisa de culpa, assim. E eu me conheço, sou ótima, eu não fico mal com ninguém. Tô brincando. Será, Mabê? Será? Mas você teve um fofão na sua infância? Eu amava o fofão. Ele perdeu um olho? Ele não perdeu um olho, acredita? Mas eu tive uma boneca que eu destruí a vida E dela. você veio me falar que você não fez nada de mal? Tá aí, ó. Tá na sua infância Tá a aí. resposta. Tá na sua infância. Gente. Bom, vamos pro último caso, que é uma visita indesejada, né? Olha Tal lá, qual... Olha lá. Todas, o homem- Nossa, todas que a gente todas. contou até agora aqui. Bom dia, Mabê, Carol e Mac. Bom dia! Bom dia, bom dia. Boa tarde. Estava só em casa com a minha filha de 1 ano. Olha Por lá. isso sou muito cuidadosa. E principalmente no primeiro ano, tinha sempre alguém tomando conta dela, nunca deixando sozinha. Porra, que bom, né? Você nunca deixou ela sozinha com 1 ano. Com 1 ano de idade. Porém, nesse dia eu precisava muito tomar banho, deixei ela dormindo e corri pro banheiro. Ai, amiga, eu te entendo, tá tudo bem. Ao terminar o banho, fui dar uma olhadinha nela antes de me vestir. O quarto estava escuro, mas pude ver uma menina de 8 anos do lado do berço. Ela tinha cabelo preto e trajava umas roupas claras. Estava ali parada ao lado do berço olhando para minha filha. Quando ela notou minha presença, ela olhou fixamente para mim. E eu peguei a minha filha e saí correndo. E eu gritei. Arrepio até hoje só de lembrar o horror que senti. Saí do quarto correndo pelada e a menina ficou parada me encarando. sem Pelada? Não expressão tá escrito alguma no pelada, rosto. você inventou isso aí agora. Nossa, é verdade. Caralho, eu criei. Mas na minha ficou mais cabeça. interessante. Ficou Ah, eu mais- gostei desse detalhe. vai. Afinal, ela tava no era, banho. era eu. Ela tava pelada. Saí do quarto correndo pelado e a menina ficou parada me encarando sem expressão alguma no rosto. Com a bebê no colo, fui pra uma sala totalmente ensolarada. Estava apavorada e sem saber o que fazer. A criatura passou por mim tranquilamente e saiu pela porta. Com a claridade, Ela pude abriu ver... a porta ou será que ela passou a porta? Ela abriu a porta e saiu. Ah, tá. E aí pude ver que não se tratava de uma alucinação. Ela realmente estava ali. Tinha uma criança andando pela minha casa. Fiquei na janela e vi ela entrando na casa do vizinho. Puta que pariu. Vesti a primeira roupa que encontrei e fui na casa do vizinho, porque eu tinha que saber se ela existia, se ela tava lá ou se eu tinha ficado louca. Era a neta de uma visita que estava tomando seu cafezinho e nem percebeu que ela tinha saído e me feito a pior visita da minha vida. A minha porta devia estar destrancada e ela entrou. Mesmo sabendo que ela era real e só esquisita mesmo, sinto meu sangue gelar quando lembro desse dia.
Amo você, podcast, muito sucesso, Patrícia. Que isso. Cara, eu ia cair morta. Porra. Imagina se chegar... Imagina. Nesse caso, eu acho que é pior não ser uma alucinação. Total. Até porque ela foi tomar banho, provavelmente já se sentindo culpada. Sim. Já deve ter sido o banho mais rápido da vida da Patrícia. É. Sabe? Ela deve ter, tipo assim, pronto, saiu. Ela não foi nem se trocar antes, foi olhar a filhinha dela, devia estar nervosa. Saiu pelada. Saiu pelada. Mas foi mesmo, porque depois ela falou, coloquei a primeira roupa que vi. Não, gente, Ou seja, ela tava deve ter nua. pensado assim, a única vez que eu faço isso, entra uma exato. pessoa aqui. Olha, tadinha, cara. Ela nunca mais deve ter feito nada. Tipo, ela deve se sentir tão culpada. Sim. Imagina, E aí- gente, rapidinho. Imagina o susto a hora que você entra no quarto e tem uma pessoa. Não, Pelo gente. menos, assim, Pelo menos é uma é uma criança, né? Um adulto, Não, se fosse né? um adulto aí, Aí cadeia. Aí cai sei lá, crime. Não, cadeia É. total. Mas assim, e acho que é a sensação que ela deve ter, tipo, de... Né, ela pegou a filha dela, tipo, porque ela já ficou nervosa, né? Porque Nossa. não dá pra saber o que aconteceu e tal. Mas, gente, que surto. Mano, uma Sim. coisa dessa aí fode a cabeça da pessoa. Agora não Pode. deixa a porta destrancada, Agora né? tem esse problema, é. Eu passei minha vida deixando a porta destrancada. Agora não tenho essa opção mais, mas não é bom, né? Não, Ainda mais não com é um bebê bom. de 1 ano em casa. Exato. É. Mas a Patrícia, coitada, ela aprendeu a lição da pior maneira. Você sabe que um dos meus um grande medo que eu tenho é que durante a madrugada o Manuel acorde, abra a porta e vá embora. Minha Eu mãe morro de tinha medo. o mesmo medo, porque a gente morava numa casa de 2 andares e ela colocava, também porque eu era sonâmbula, mas ela colocava o sofá na frente da escada pra que eu não descesse. Porque É. ela morria de medo, eu A fugia. nossa porta, né, Mac? A gente mora no mesmo prédio. A nossa porta, ela abre, ela não tranca por A dentro. sua tem tranca, A minha, por sorte, tem uma tranca que é bem alta. Mas assim, o meu pior pesadelo é ir dormir sem passar a tranca. Porque daí ele abre, não tem chave, entendeu? Você é louco, aí ele vai embora. O que eu vou fazer? Não, mas ele não vai conseguir chegar muito longe. Ah. Ele vai pegar o elevador, ele vai chegar... Ele não vai que conseguir dá sair do medo, prédio, né? entendeu? Não, óbvio. Não, imagina ele chegando na portaria. Tipo, Não, ele não vai conseguir sair do prédio, eu acho. Mas pode acontecer alguma... Claro. né? Daqui a pouco você bota a tranca mais pra cima. É que bota quando uma ela tranca mais acorda não tá em alta. lugar nenhum, pronto. Não, imagina, Desmaiar. dessa hora eu já... Quê? Já caiu... Não, Já saiu pelada Já, correndo. no condomínio. Já... Não, nossa, todo mundo foi- sabe o que eu fiz, né, Sara? Mac, pelo amor de Deus, o Manuel sumiu. Ele foi aí. Não, já pensou? Ele foi lá na casa da mãe. Ah, eu não ele tá duvido, aqui, não. Eu não tranquilo. duvido, não. Ele, antes de eu vir pra cá, ele perguntou, tipo, onde que eu tava indo. Aí eu falei, vou gravar, né? Porque, né, com uma criança, não vou... Um podcast. Aí ele falou, com quem? Aí eu, com a Mac. Ele, eu vou. Aí Eu encontrei ele hoje na garagem. Encontrou? Encontrei. Olha lá. Quando ele Ele fugiu, tava sozinho. Né? Que horror. Não, tava com o Arthur. Tava com o Arthur. Ele tava com um homem de chapéu, Tava né? com um homem de chão de cartola. Um dançarino de chapéu. É. Ai, gente, eu amei. Ai, foi foi tranquilo tudo. até, Foi né? tranquilo. Assim, Agora eu vou ligar pra minha terapeuta. pro oftalmologista. Exatamente. Alguns Pro seu médicos. Américo. Pro seu médico. Nossa, teve muita coisa esse episódio. Sim. E conta pra mim, se é que alguém ainda não sabe como encontrar vocês, onde encontrar vocês? Vamos pro São Paulo, né? Você quer o No endereço seu do nosso sonho, prédio? no seu É isso? sonho. Uma vez. @, Carol Pinheiro com K em todas as redes. @mac.nóbrega. Tem nosso canal de No YouTube. Bota no Google, Joga Carol. lá, Carol você é e Mac. preguiçosa, Escreve Carol e cara. Mac no YouTube. É tudo mastigado. Ai, É. tudo. Descubra. Escreve seu Américo no Google. Vai vir. Muito obrigada, gente. Obrigada, Até o obrigada. próximo caso. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.